Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Amorim, eu sou professor de vocês aí do curso do Qualificatec, de Desenvolvimento de Sistemas. Prazer em conhecer vocês. Eu estou gravando esse material aqui para que a gente esclareça algumas dúvidas, né, que o pessoal tá tendo aí no decorrer das atividades que estão sendo realizadas. Aqui vocês estão vendo, né, aqui no meu aqui do lado aqui na minha tela, vocês estão conseguindo ver aqui o painel de acesso ao conteúdo de vocês. No caso de vocês varia um pouco, né? Com o perfil de aluno, aparece aquela tela de fundo vermelho, onde aparece lá as agendas disponíveis. Mas depois que você acessa as aulas, você tem algo semelhante a isso aqui. Essa visualização que você tem aqui é com relação ao meu perfil de docente, mas eu vou entrar aqui nas minhas turmas e eu já vou mostrar para vocês aqui alguns perfis que são importantes de vocês realizarem. Vocês têm recebido várias mensagens minhas, né, por e-mail, no WhatsApp, lá no nosso grupo de avisos, a respeito da importância de você realizar as atividades avaliativas, que elas são efetivamente as que vão validar o seu aproveitamento e também validar a sua presença no curso. Sei que muitos de vocês ainda estão patinando com relação ao acesso. Alguns de vocês aí, eu sei que está com a vida bastante corrida aí com relação a algumas coisas, mas uma vez que você se dispôs a fazer o curso, né, a participar da capacitação, é importante que você vá lá, busque informação, acesse o seu conteúdo e dê os primeiros passos aí, caminhe nessa jornada. Dá tempo de você fazer. Alguns de vocês, já passou um tempo, será que eu consigo? Consegue. Acessa lá o conteúdo, se você tiver dúvida, manda e-mail, manda comunicado lá, apesar de eu não coloquei lá de não ter o WhatsApp como nosso canal oficial, mas se ele é o meio com o qual você consegue, vamos dizer assim, de forma rápida, trabalhar aí com os seus anseios, né, com as suas necessidades mais urgentes, a gente abre aí uma exceção para fazer essas situações. Essa tela que você está vendo, essa é da nossa última agenda, né, da aula E, que está disponível lá para vocês fazerem durante essa semana. Então você tem aqui os conteúdos que você que você tem que acessar. Eu aconselho que vocês passem por cada um deles, né, momentos de reflexão, onde tem o conteúdo que você vai implementar efetivamente, né, dar início às reflexões sobre as aulas, né. Então, explica lógica de programação, como é que você começa a trabalhar com algumas linguagens de alto nível para você efetivamente escrever programas que o computador entende, dentro daquilo que a gente hoje conhece como programas ou aplicativos como o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook e assim por diante. Então, para que esses aplicativos efetivamente funcionem, eles precisam ser programados. E uma das linguagens que você pode utilizar para fazer isso é o Java que a gente está utilizando aqui no nosso curso. Lembrando que a ideia dessa qualificação é te dar os primeiros passos. Eles são passos importantes, são passos relevantes para que você consiga efetivamente se apropriar desse conhecimento. Indo aqui, né, em todos esses materiais, né, explicando o que você vai aprender, os materiais de apoio, então leiam, eles são materiais iniciais. Professor, eu posso assistir um vídeo, posso ler um outro material, acessar os outros sites? Pode. Não só pode, como deve, porque isso aqui são materiais que te dão os primeiros passos, que servem justamente para que você consiga ter um norteador no seu estudo. O próprio material indica que você acesse outros conteúdos. Esse formato de curso que você tem aqui, né, que está sendo disponibilizado para você, é justamente para que você se qualifique, dê os seus primeiros passos dentro da área de desenvolvimento, dentro da área de informática, dentro da área de programação, tanto de programação como também de desenvolvimento web, que são as duas linhas que são abordadas dentro dessa capacitação, dessa qualificação técnica que você está passando aí no decorrer desse tempo. Daí você tem aqui alguns materiais para você se estender e se aprofundar no assunto. Então é importante que você leia esse conteúdo, complemente isso assistindo os materiais, fazendo os exercícios que estão sendo propostos e assim por diante. Então é importante que você saiba, né? E todo esse material é muito importante
para que você principalmente crie um vocabulário técnico, quer dizer, você consiga falar com propriedade isso que você está aprendendo, está recebendo contato. Diferente de ter vamos dizer assim, uma postura mais reativa, onde você só vai recebendo informação, que nem quando você pega lá o seu smartphone e fica lá vendo conteúdo de Instagram, né, que você interage muito pouco, né, você só fica recebendo informação. A ideia aqui é um pouco diferente. A ideia é que você interaja com esse conteúdo. Então você vai ler, você vai acessar os links, como por exemplo aqui, falando sobre os materiais, o que tem. Você não tem um certo domínio? Não tem problema. Escolhe a linguagem que você consiga trabalhar melhor, que tenha lá os conteúdos, e você consegue acessar, consegue usar os tradutores. Então fica menos difícil, vamos colocar dessa maneira, de você ter subsídio para trabalhar com esses conteúdos, tá bom? Então é importante que você faça isso e exercite esse conhecimento, exercite essas informações que estão sendo disponibilizadas nesse material. Outras coisas que são importantes de você entender, principalmente no que diz respeito à preparação do ambiente para que você faça os seus primeiros programas, para que você faça isso daqui. Uma dica que eu normalmente disponibilizo para os alunos, né, e acaba sendo, dos recursos que o material oferece é você, se você tem o material, né, professor, eu só tenho ou o meu smartphone para trabalhar, ou eu só tenho. Deixa eu ligar aqui. Eu só tenho o meu tablet aqui para eu poder ver as aulas. Como é que eu faço? Vou deixar de fazer? Não. Acho que você tendo esse recurso para você trabalhar, tendo esses recursos para que você consiga interagir, ótimo. Então use desse material, né, seja do tablet, seja do seu smartphone, para que você consiga ter acesso às informações e para que você possa realizar as atividades, você pode utilizar, por exemplo, os simuladores online ou os compiladores online. Só um momentinho. Esse daqui é um dos que a gente utiliza, uma das ferramentas que você pode utilizar. Esse daqui, o onlinegbd.com, que é um dos sites onde você consegue, inclusive, usando sua conta do Google, você consegue manter salvos os seus aplicativos para que você consiga efetivamente trabalhar. Aqui você escolhe a linguagem de programação. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando lá com Java. Qual que é a vantagem de usar esses recursos? Você não precisa instalar nada no seu computador. Ou até mesmo se você tiver um smartphone, porque o meu é pequeno, né? Então não dá, eu teria muita dificuldade em mexer numa tela desse tamanho. Mas tem gente que tem um smartphone um pouquinho maior, você consegue usar esse site direto no seu ambiente. E você consegue digitar aqui o código, muitos dos códigos que são propostos dentro do fichário, dentro das atividades que você vai fazer, você pode estar aqui. Ó. Uma vez que você acessa o conteúdo, você pode vir aqui, digitou o seu código, vem aqui em Run, e aqui ele faz a compilação, e aqui já aparece o resultado do programa que você tem para fazer, ou das propostas que são feitas. Daí serve para você consolidar esse conhecimento que a arquitetura, né, que os fichários te proporcionam para realizar. Então é bastante importante que você
faça os fichários para você consolidar esse conhecimento. Mas qual que é o recurso que a gente está usando no site para que a gente possa validar, né, verificar e validar o seu conhecimento? São os questionários. Então, quando você vem aqui nas suas aulas, né, dentro do seu perfil, você vai ver aqui dentro do seu menu, inclusive tem um acesso direto lá uma vez que você acessa o conteúdo, tem aqui, ó, atividades não mediadas. Tem aqui questionário. Esse questionário aqui é o que você vai responder efetivamente. Então, quando você acessa esse questionário, vai abrir o simulado, vai mostrar as tentativas que você tem e ver simulado. Então, uma vez que você, no caso, vai aparecer um pouquinho diferente para você, né, que tem um número de questões, são 10 questões. Então, você vai clicar nesse item e vai responder as questões. Você tem até duas, para que você seja, vamos dizer assim, para que você tenha um aproveitamento dentro desse conteúdo, você tem que ter pelo menos acima de 60% de acerto. Então, de 10 questões, você tem que ter pelo menos 6 questões para que você tenha uma menção adequada aí, uma menção dentro das menções que a gente utiliza como avaliativas dentro do seu conteúdo. Nós temos 5 menções. I de insatisfatório, R de regular, bom e muito bom. Quer dizer, 5 não, temos 4. 4 menções. I de insatisfatório quer dizer que você não atingiu o mínimo de conhecimento dentro daquele conteúdo, não atingiu o mínimo dos objetivos mínimos necessários. O R, você atingiu o mínimo, quer dizer, você conseguiu desenvolver as habilidades mínimas dentro daquele conteúdo. Muito bom, você conseguiu atingir o que é esperado que você atinja, né? Quer dizer, você conseguiu atingir o que se espera de uma pessoa que leu o conteúdo, conseguiu fazer os exercícios, conseguiu expressar, né, de forma correta, né, respondendo as questões dentro de uma quantidade de questões que a gente acredita ser a gente acredita não, que mediante as avaliações feitas é o que se espera de desempenho. E MB, o que é muito bom, significa que você conseguiu acertar das 10, 10. Quer dizer, você, além de ter domínio sobre aquele conhecimento, você foi além do que já se espera de aproveitamento de alguém que tem um certo... daquilo que se espera. Né? Então você foi além daquilo que se espera de aproveitamento do conteúdo. Então o ideal é que você sempre consiga manter as suas menções entre bom e muito bom dentro dos conteúdos. Então esse conteúdo, né, esse material que eu estou mostrando, né, é aqui que você vai efetivamente vislumbrar, você vai conseguir mostrar para a gente, né, no meu caso aqui como avaliador, que você está acessando o conteúdo, que você está fazendo os exercícios, que você está se apropriando desse conhecimento. Então você precisa fazer esse questionário. A participação no fórum de colaboração e apoio é importante justamente para que você consiga trocar ideia com outras pessoas que estão na sua turma. Então, cada aula tem lá um fórum para você participar, para você trocar ideia, tem um tema que a gente coloca lá para que vocês possam apresentar seus exemplos, ou possam dar uma opinião, ou possam se ajudar aí num determinado tipo de conteúdo. Olha, o assunto do fórum é esse, mas eu fiz de tal forma. Então tem certos itens. Então vou pegar aqui de uma turma X, né, específica, só para ilustrar isso daqui. Então você tem aqui os fóruns. Então cada aula tem um fórum, tá, específico. Então aqui você tem o nosso último fórum que a gente tem. Então você acessa o conteúdo do fórum e aqui você coloca suas opiniões, você coloca um assunto referente àquele tema. Então normalmente eu vou colocar aqui, né? Esse aqui sou eu, no prazer. Então fala e aqui você vai colocando as suas observações, vai fazendo os seus apontamentos a respeito do que está sendo proposto aqui durante a capacitação. Lembrando que essas são intercalados, né, os nossos assuntos. Né? Essa semana, por exemplo, está sendo a semana da parte de desenvolvimento, da parte de lógica de programação. A nossa próxima aula, que é a aula F, a gente vai voltar para a aula de desenvolvimento web. Então a gente vai começar já a dar os primeiros passos aí em você editar arquivos em HTML que servem justamente para mostrar, né, essa cara aqui de um website. Então como é que você escreve um texto, como é que você escreve um conjunto de instruções para que você tenha como resultado esse
site aqui, ou um site semelhante a esse. Só para vocês terem um exemplo, aqui no meu material, eu também ministro aula em ETEC, FATEC, entre outras instituições de ensino. Vou pegar aqui um arquivo qualquer, aqui dentro da pasta meu site. Então, aqui, por exemplo, é um texto em HTML, que é uma das coisas que vocês vão começar a fazer na nossa próxima aula, que vai estar disponível semana que vem. Então, aqui eu tenho alguns editores de texto. Vou abrir aqui um editor de texto qualquer. Então, como é que se escreve um site desse, né? Quais são as linguagens que a gente tem ou que a gente usa para escrever um site, para que a gente consiga ter um navegador interpretando isso corretamente. Então aqui a gente tem um exemplo de um editor de texto, e aqui, por exemplo, é um texto vazio, onde eu não escrevi nada por enquanto, né? E aqui é um texto específico, né, de um site, em que a gente consegue trabalhar aqui dentro da nossa, vamos dizer assim, dentro do que a gente vai conversar um pouco sobre. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem. Então, aqui, por exemplo, é um texto escrito em HTML que mostra, né, o conteúdo de um site que eu posso escrever. Então, aqui é uma das coisas que a gente consegue trabalhar, por exemplo, que a gente vai trabalhar no decorrer do curso. Mas é só na parte ilustrativa. Voltando ao nosso assunto aqui. Então, aqui você tem o seu ambiente de aula, né, o que a gente está trabalhando aqui, e aqui é uma sugestão para que você faça num local em que você não precisa instalar nada no seu computador. Então, essas orientações que você tem no site, desde que, se você tem lá um computador, você tem acesso, tenha privilégio, tenha lá as devidas permissões de instalação, perfeito, segue o roteiro que está lá no seu material de estudo, você vai conseguir tanto editar os arquivos que estão sendo propostos no fichário, como também realizar as atividades que são propostas aqui, né, nesse conteúdo. Ah, professor, não tenho, só estou usando o smartphone, mas eu gostaria de editar um documento, de fazer isso funcionar. Perfeito! Você pode usar esse editor online, né, o site online.gdb.com. Tá? Para quem for... colocar aqui para aumentar a letra. Vou colocar aqui no meu outro editor. Então fica gravado aqui no vídeo. Então esse aqui é o site que você vai utilizar. Então você acessa esse site, você vai ter o acesso a uma plataforma online para você conseguir criar, né, escrever os seus códigos, você conseguir compilar e ver o resultado daquilo que você escreveu em Java ou na linguagem de programação que você tiver interesse em aprender. Tem várias, inclusive, disponíveis nesse site. E com isso você consegue, até mesmo a partir do seu smartphone, você consegue fazer algumas interações com esse tipo de situação. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as nossas orientações aqui para dar continuidade ao trabalho que alguns de vocês já estão fazendo. A gente tem acompanhado aqui no site, tem acompanhado aqui durante as interações que a gente faz aqui dentro das avaliações semanais do nosso curso. Espero que vocês estejam, né, aproveitando esse material, que vocês estejam, mas caso tenha dúvida, queira fazer perguntas, sintam-se à vontade. Use o Correio Tech, usa o e-mail,
que a gente tem utilizado lá, o seu e-mail corporativo ou o e-mail que você cadastrou para entrar em contato. E se for algo mais urgente, algo mais imediato, olha, professor, estou aqui tentando, não estou conseguindo, usa lá os nossos canais do WhatsApp. Mas é assim, eu vou pedir para que você use isso com moderação, porque não é o nosso canal oficial, tá? Lá o canal é só de avisos mesmo, tanto que vocês recebem informações, mas não fica lá com mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É só um canal de avisos mesmo. Então e como eu reforço o que eu digo, o uso lá é emergencial. Putz, estou emperrado aqui, quero andar, eu não tenho tempo de esperar, de mandar um e-mail, aqui está mais fácil que eu estou com o smartphone na mão. Beleza, mas não é o nosso canal oficial. Então, se você quer oficializar determinado tipo de ação, quer oficializar determinado tipo de conduta, por exemplo, preciso de acesso, preciso... o canal preferencial e oficial é o Correio Tech, tá? Então eu recebo aqui, respondo. Assim que eu tenho acesso, eu respondo. Então tem algumas pessoas aí que já me mandaram correio, já respondi e tudo mais. Mas ele é o canal pelo qual a gente troca informação de forma imediata. Então vocês devem ver as suas caixas de e-mail aí, sempre com um e-mail do Correio Tech, ou com o seu e-mail professor, ou com o e-mail que você indicou na plataforma, para que você consiga aí efetivamente desenvolver as atividades. Tudo bem? Então, mais uma vez, quero agradecer aí a sua atenção. Bom, mais uma vez aí peço encarecidamente que, caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma necessidade, não se acanhe, manda lá as informações no Correio Tech, entre em contato por meio no caso de uma necessidade muito emergencial, pode mandar contato pelo WhatsApp. Eu, na medida do possível, tento responder isso daí. Mas o recado que eu quero deixar com vocês, né, entre vários que eu já comentei aqui, vai em frente. A gente está num momento que ainda dá tempo de você entrar na plataforma, fazer os exercícios, acessar o conteúdo, responder os questionários e ir acompanhando essa capacitação. O objetivo maior desse projeto, dessa capacitação que você se candidatou a fazer, é que te dê os primeiros passos na área de tecnologia. Hoje, se você for ver qualquer oportunidade de trabalho que envolva a tecnologia, essas duas áreas com as quais essa qualificação abrange, que é a área de programação e a área de desenvolvimento web, vão exigir de você esse conhecimento. Então hoje, quando se fala em informática, quando se fala conhecimentos em informática, vai muito além de você saber editar um texto, de você fazer uma planilha, de você conseguir fazer uma apresentação eletrônica, ou de você conseguir acessar os recursos lá no meio das redes sociais. Essas coisas hoje, elas são consideradas como já corriqueiro, é a sua alfabetização digital. Então já se espera que você já tenha um certo domínio, até mesmo intuitivo, de fazer essas coisas. O que é o diferencial hoje para quem está começando ou para quem quer se embrenhar nessa área é que você consiga realizar atividades que envolvam lógica computacional, quer dizer, você observar um determinado problema no mundo real e consiga converter isso, criar a sua aplicação a partir disso, né, no primeiro momento, e consiga, por meio dos recursos, né, dessa outra face, dessa outra, vamos dizer assim, desse outro cabedal de conhecimento, você desenvolver conteúdo para a internet. Então, hoje, como é que você escreve alguma coisa para a internet? Como é que você faz um site? Como é que você disponibiliza uma imagem? Como é que você disponibiliza um site? É isso que entra, esses conhecimentos que estão sendo disponibilizados aí no decorrer desse estudo, de você saber como escrever um texto, escrever as instruções para que você consiga publicar isso na internet. Como é que você consegue, por exemplo, utilizar desses recursos para poder hospedar esse conteúdo na internet para que outras pessoas consigam visualizar. Então, no decorrer dessa capacitação, ao final dela, o objetivo principal é que você consiga desenvolver pelo menos essas duas competências. Desenvolver uma aplicação de baixa e média complexidade, usando da linguagem de programação, no caso que a gente usa aqui no curso é em Java, e também desenvolver aí um site de média e baixa complexidade, onde você consiga ilustrar, mostrar para o seu cliente uma vitrine virtual. Por exemplo, a pessoa hoje distribui panfleto, mas você, com o conhecimento que você vai adquirir no curso, você
consegue desenvolver com a competência e habilidade de transformar esse panfleto, que é papel, em um site e colocar lá as ilustrações, colocar toda a diagramação necessária para transformar isso que hoje é um papel, que ele está distribuindo, e colocar num site onde a pessoa pode acessar, inclusive, pelo smartphone. Ok? Então é isso. Agradeço aí a participação de vocês, né, ou, no caso, né, o tempo disponibilizado para assistir essa mensagem. Qualquer dúvida, entre em contato no Correio Tech, entre em contato, no caso mais emergencial, pelo grupo do WhatsApp, lá para que a gente possa trocar uma ideia de forma mais imediata. E fico aí aguardando a sua participação dentro do AVA e que a gente comece aí, que a gente para aqueles que ainda não deram os primeiros passos, dê lá a sua acelerada para que a gente possa caminhar junto aí para finalizar essa capacitação, que vai fazer um diferencial no seu currículo. E para aqueles que estão aí em andamento, estou aí à disposição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aí disponíveis para auxiliar da melhor forma possível. Muito obrigado e até mais, gente. Um abraço.